Hoje apareci aqui para vocês trazendo, gente, uma palavra muito legal que o Senhor falou comigo. Acreditem se quiser, isso é para quem tem fé. Acredita se quiser, Deus falou comigo usando isso aqui, ó, tá? Usando isso aqui. Bom, basicamente eu já vinha de uma semana onde o Espírito Santo, no decorrer das minhas tarefas diárias, né, aqui de casa, eu tava vivendo já nessa semana momentos que o Espírito Santo falava comigo, tipo, limpa ali, tá faltando isso, arruma ali, ficou torto ali, entendeu? Gente, isso é para quem tem fé, tá? Se você não é cristão, ou é até cristão, mas não acredita nesse relacionamento próximo com Deus, eu vou orar por você, deixa seu nome aí, vou orar por você, né, em primeiro lugar. Mas, como eu falei, isso é para quem tem fé, para quem sabe do que eu estou falando, né, e entende isso. E eu vinha durante essa semana, onde o Espírito Santo, ele vinha me corrigindo nas tarefas simples, no ordinário, sabe, assim, do dia a dia. Então, por exemplo, eu ia colocar a manta no sofá e ficava um tantinho assim torto. Aí o Espírito Santo falava, ó, tá torto ali, arruma ali, entendeu? Aí eu ia lá e arrumava e tal. E eu vinha de uma semana assim, gente, a semana toda assim. Até que eu fui, mais ali pro final da semana, eu fui lavar um potinho desses aqui. Não é esse exatamente, eu acho, né? Não sei. E eu fui lavar, tava lavando a louça ali, em mais uma das minhas tarefas normais do dia a dia. E eu tava lavando um potinho igual a esse, né? E tava lavando tal. E, gente, esse potinho, ele tem alguns, eu não sei se é relevo que fala, mas ele tem alguns relevos, né? E tem umas entradinhas assim. Então, nessas entradinhas tava ficando um negocinho assim, ó, imperceptível, sabe? Um negocinho bobo. Só que não deixava de ser uma sujeirinha. E o Espírito Santo falando comigo, Inara, limpa. Eu ia, já tava enxaguando quando o Espírito Santo falou comigo, Inara, tá sujo, limpa, tira isso daí. E aí eu voltei, fui lavar e eu fiquei, meu Deus, mas o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Porque o Senhor tá fazendo muito isso. Tô fazendo uma coisa, o Senhor manda arrumar direito, sabe assim? E eu, né, com a minha pequenez, eu perguntei pra Deus, assim, falando com o Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Sabe, será que eu tô sendo, sei lá, relaxada e etc e tal? E perguntei pro Espírito Santo, foi quando ele me falou nitidamente, assim, gente, é como quem ouve o Espírito Santo sabe do que eu tô falando, é como uma voz dentro de você, né? Falou bem nitidamente. Não é porque é uma sujeirinha pequena que deixou de ser uma sujeira. E quais as sujeirinhas, né, sujeirinhas que você tem deixado passar, né, no seu dia a dia? Quais são as sujeirinhas? E isso, assim, ó, alugou um triplex, como dizem por aí, na minha cabeça. E assim, eu fiquei, gente, muito reflexiva sobre isso. Comecei a ficar atenta, sabe, espiritualmente falando e, tipo assim, aberta, né, a essa correção do Espírito Santo, observando as pequenas sujeirinhas que eu estava deixando passar por serem pequenas. Quero te perguntar quais são as sujeirinhas que você tem deixado passar no seu dia a dia, coisas que por serem pequenas demais você tem deixado passar. Só um instante, meu filho tá ali, preciso atender. Em Cantares, capítulo 2, versículo 5, diz que as pequenas raposinhas, elas destroem a vinha. A gente às vezes tem a mania de pensar que porque é pequeno, não tem poder destrutivo, porque é pequeno não é importante, porque é pequeno não vai causar grande impacto. E a palavra de Deus diz que as pequenas raposinhas, elas destroem a vinha. As pequenas raposinhas, elas podem ser as pequenas coisas que a gente sabe que não está de acordo com a palavra de Deus, que não está de acordo com a vontade de Deus, mas que por estarmos ali na correria do dia a dia, ou por estarmos sempre com a cabeça em demasiadas tarefas, enfim, a gente acaba deixando passar por emoção, por estar sentindo, ou por não estar sentindo. E se a gente sabe que as pequenas raposinhas têm poder destrutivo,
a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa vigiar e não, como de costume, deixar passar. Uma pequena raposinha que a gente tem deixado passar é a forma com que tratamos os nossos filhos, né? Às vezes chamamos a atenção deles e os corrigimos severamente, quando na verdade nem precisava de tudo isso. Às vezes a gente, para não dar uma atenção maior àquilo, para não parar, para não perder tempo, né? Quando a gente fala sobre, coloquei entre aspas, porque quando a gente fala sobre cuidado familiar, cuidado com o marido, cuidado com a esposa, para quem é esposo, cuidado com os filhos, nunca é perca de tempo, é investimento, é tempo de qualidade. Muitas vezes a gente, por estar fazendo coisas, né, demais, ter tarefas, responsabilidades, a gente não quer perder tempo, né, parando ali, conversando, dando a atenção que muitas das vezes a gente está sendo instruído pelo Espírito Santo. Se a gente for olhar para dentro, o Espírito Santo está falando, ó, faça isso, faça aquilo, e a gente não está dando ouvido, está abafando a voz do Espírito Santo para agir de acordo com o nosso instinto, com a nossa ira, com o nosso estresse do momento, enfim. E isso pode estar sendo uma das raposinhas que a gente está deixando passar e que pode destruir a nossa vinha. Às vezes a forma com que eu, por exemplo, esposa, trato o meu esposo, às vezes de uma forma que não tem a menor necessidade, às vezes a falta de algum tipo de coisa, de algum tratamento, alguma falta que eu estou deixando, né, passar. Pode ser coisas que são pequenas, sabe? São pequenas coisas, são pequenas sujeirinhas, pequenas desorganizações que a gente está deixando passar no nosso dia a dia, no nosso ordinário, e que sim, tem uma relevância muito grande a longo prazo, né? E é por isso que nós temos o Espírito Santo e nós devemos ouvi-lo, para que a gente seja corrigido nessas pequenas coisas e pare de deixar coisas que aos nossos olhos humanos, carnais, né, limitados, né, a gente pare de deixar passar coisas que realmente são importantes. Tá fazendo sentido para vocês? Porque para mim fez muito sentido. Não só isso, mas às vezes pode ser assuntos mal resolvidos, né? Falta de perdão. Às vezes alguém falou algo pra você e você falou, não, eu já perdoei. Mas tá aí, tem um rancorzinho, tem uma mágoazinha, ou seja, não tá resolvido. Não tá, entende? Então é uma pequena raposinha que pode destruir a sua vinha completamente, né? Pode vir aí, porque assim, tudo que a gente guarda no nosso coração, ele frutifica. Nosso coração é como uma terra fértil. E se a gente está ali colocando sementes, sejam elas boas ou ruins, vai vingar, entende? É normal, natural. Então, perceba que se tem uma sementezinha de rancor, foi lançada, vai brotar, vai germinar, vai criar raízes. E quando criar raízes, aí já não é mais uma raposinha, né? Já vai ser uma coisa assim bem destrutiva. Então a gente precisa estar atento a essas questões de assuntos mal resolvidos, que a gente costuma passar um pano dizendo que tá tudo bem, bancando os maduros espiritualmente, quando vai ver, tem raízes profundas de rancor, de mágoa, de assuntos mal resolvidos, de perdão não liberado. E se tem uma coisa que nós sabemos, né, sobre a palavra de Deus, que é uma das coisas que basicamente é um princípio, é perdoar para você ser perdoado. Então não tem como eu esperar perdão divino, perdão de Deus, ser perdoado o tempo inteiro, sendo que eu não libero perdão. Na Bíblia nós temos várias referências disso, né? E a pessoa que tem a Bíblia como sua referência, né, regra de fé, manual de vida, não vai ter problema com isso. Quando a gente fala sobre perdão, olhando, né, para a Bíblia, à luz da Bíblia, a gente está falando sobre uma decisão. A gente não está falando sobre algo que a gente sente, né? A própria palavra diz que o nosso coração ele é enganoso, então nada de esperar sentir. E ultimamente o Espírito Santo tem me falado muito isso, me chamado a atenção sobre isso, que nós, né, estamos vivendo um tempo onde a gente quer sentir para fazer as coisas, quer sentir para falar, quer sentir para pensar, quer sentir para fazer, quer sentir para tudo. E não é bem assim. Não é bem assim. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver sobre atitude. Nós precisamos ter atitudes com base naquilo que é bíblico, princípios bíblicos que não podem estar associados a nós sentirmos ou não de fazer. Eu perdoo porque é bíblico, porque
É uma ordenança, né? Se eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar. Então, eu não tenho que sentir nada, eu tenho que decidir. Esses dias, o Senhor ele já vinha me ensinando isso. E eu passei por uma situação onde o Senhor estava me ensinando teoricamente e aí eu fui colocada à prova prática. E eu me senti assim. Aconteceu uma determinada situação que eu me vi na posição de precisar perdoar. E aí o Espírito Santo me lembrou, lembra que eu estava falando com você sobre isso, isso e isso? Agora é a sua vez de colocar em prática aquilo que você aprendeu. E eu me vi numa situação onde eu precisei decidir perdoar. Eu não estava sentindo de perdoar. Eu fui muito sincera com Deus, falei, Senhor, isso me machucou muito, me entristeceu demais, meu coração está quebrado, mas eu não tenho que sentir para perdoar. Então eu lanço aos seus pés tudo isso que eu estou sentindo e eu decido perdoar. Quando a gente faz isso, claro, não é uma decisão fácil, não é algo assim fácil, a gente tem sentimentos e eu não estou falando para que esses sentimentos sejam negligenciados. Tudo que o Senhor nos deu tem um motivo, tem um propósito e deve ser observado, deve ser ouvido, sabe? A gente precisa dar atenção, só que a questão é o que é que eu vou fazer com o que eu sinto, entende? Então não é que eu não ia me sentir mais triste, não é que não ia vir mais aqueles pensamentos de mágoa, de tristeza, não, mas a questão é o que eu ia fazer com isso e eu escolhi lançar ao Senhor. Eu sou perfeita por isso? Não. É princípio bíblico. Então eu não vou ficar descumprindo algo esperando que depois Deus tenha misericórdia de mim, sendo que eu não fiz a minha parte quando eu deveria fazer. Uma outra coisa que pode ser uma raposinha aí é que os pensamentos fora da vontade de Deus. Às vezes a gente pensa que é um pensamentozinho bem pequenininho. Gente, é esse pensamento aí, entendeu? A palavra de Deus diz em Provérbios 4:23 que os nossos pensamentos, eles têm o poder de dirigir as nossas vidas, entendeu? Então tudo que a gente deixa entrar aqui, desce pro nosso coração. Como eu já falei, o nosso coração é terra fértil, vai ser plantado ali, vai germinar e vai criar raízes ali. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente aceita dentro dos nossos pensamentos. Esses dias eu estava conversando com meu filho, o Brian, tem 7 anos, e ele falou, ele estava falando um negócio pra mim, né, a gente estava conversando, e ele falou, mãe, tá na minha cabeça e não consigo tirar, e que não sei o que lá, e tal. Eu finalizei essa conversa orando por ele, mas antes disso nós tivemos uma conversa sobre o que nós aceitamos dentro das nossas mentes. Nós não somos obrigados a aceitar tudo que vem à nossa mente. Nós podemos muito bem falar, não aceito isso, eu lanço fora, eu lanço no Senhor, eu tô pensando isso, tô sentindo isso, tá repreendido em nome de Jesus, entendeu? A gente não tudo que vem na nossa mente, fora da vontade de Deus, fora daquilo que a gente sabe que é bíblico, nós temos todo o direito e autoridade, né, debaixo do nome de Jesus, para expulsar, para declarar, para pensar em outra coisa, para não aceitar. Nós temos essa liberdade em Cristo. Outra coisa que pode destruir a sua vinha, pode ser uma pequena sujeirinha aí que você está deixando passar, murmuração. Isso é tolerado por muitos cristãos, reclamação. E faz um tempo já que o Espírito Santo tem falado comigo, e engraçado que eu tenho uma amiga que a gente estava conversa muito sobre essas questões, e a gente tem exercitado isso, e é legal que, como você caminha junto, você pode exercitar isso juntos. Então, sempre que a gente se pega reclamando, ou murmurando, ou pensando nisso, a gente fala, opa, não é bem assim. E é muito legal isso, muito legal, porque a gente passa a ter essa percepção. Não é da vontade de Deus que a gente murmure, sabe? Que a gente reclame, que a gente... Não, porque a murmuração, ela tira o nosso foco de Deus, sabe? Do contentamento que a gente tem em Deus, da alegria que Ele tem disponibilizado para nós, e coloca o foco em algo negativo. Começa a ver tudo negativo. E eu não sei se você, mas se eu vejo essa caneta assim com um lado positivo, todo o resto vai fazer mais sentido assim ao redor. Entende? Então é como se fosse uma fruta podre que vai estragando as outras ao redor. Entende? Então, quando você vai ver, você tá uma pessoa amarga, uma pessoa que nada tá bom pra você, que tudo tá contra você, que nada faz sentido pra você, que nada... Pelo amor de Deus, entendeu? E isso começa pequenininho, com uma pequena sujeirinha que você deixa passar.
Ah, é só uma reclamaçãozinha aqui de uma louça que eu vou lavar. Deixa eu te falar uma coisa para as mulheres que estão aí do outro lado. Eu vou falar uma coisa que o Espírito Santo falou comigo. Todas as vezes, o Espírito Santo falou assim, Nara, todas as vezes que você vai lavar uma louça, limpar a sua casa, lavar roupa, você está prestando culto a mim. Isso se o seu coração estiver no lugar certo. E que lugar é esse? Lugar de contentamento, de entender, de ser grato a Deus, de entender que graça é essa, que benefício é esse que o Senhor tem nos dado, de cuidar das nossas coisas, da nossa casa, da nossa família. Tipo, ela não tem louça, teve comida para comer, teve gente na casa, teve alegria, tem bagunça, mas é porque teve gente movimentando, sabe? Tem roupa para lavar, tem uma pilha de roupa para lavar, amém, glória a Deus. Teve roupa para lavar, porque tem roupa para vestir, e teve gente para vestir essas roupas. Ninguém morreu no meio do caminho, ninguém ficou enfermo no meio do caminho, tá todo mundo bem e crescendo, graças a Deus. Então, todas as vezes que a gente olha para a murmuração, aceita ela, começa de pouquinho. Quando vai ver, tá igual a fruta podre, que era só uma. Quando vai ver, a fruteira toda está contaminada. Por quê? Porque você deixou uma coisinha pequenininha, uma sujeira pequenininha, entendeu? Uma raposinha pequenininha destruir a sua vinha, porque era pequenininha demais que você não deu importância, deixou passar. Então, se a gente estiver focado em Cristo, se a gente estiver no centro da vontade de Deus, Ele for o centro da nossa vida, a gente vai encontrar contentamento nele e não vai ter mais lugar para murmuração. Por quê? Porque você ficou perfeito? Não. Não. Então você está pedindo para que eu seja perfeita. Quando, por exemplo, o Espírito Santo falou comigo, eu falei, nossa, mas pelo amor de Deus, está acontecendo. Entendeu? Mas pelo amor de Deus. Gente, Ele não espera nada mais que excelência da nossa parte em tudo que a gente vai fazer. Em tudo que a gente vai fazer. E isso não é pedir demais. É você escolher nas mínimas coisas ser excelente, assim como o Espírito Santo me ensinou. Não é porque é pequeno que eu vou deixar passar. Entende? Por quê? Por preguiça. A preguiça é uma das raposinhas. Se você olhar para a raiz disso aqui, por que eu não queria por que eu tava deixando passar preguiça? A preguiça de ficar esfregando um pouco mais. Entendeu? Isso é uma das raposinhas também, a preguiça. Não dê lugar à preguiça, viu? Mulher de Provérbios não dá lugar à preguiça. Então, quando a palavra de Deus fala para sermos santos e perfeitos, como Ele é perfeito, como Ele é santo, é através das nossas escolhas, sabe? Ele sabe que nós vamos errar. Ele sabe que nós vamos cair em algum momento. Mas a questão é você ser intencional. Tá falando sobre intencionalidade, sobre até o ponto que você pode escolher fazer o bem, até o ponto que você pode escolher fazer o certo, você faz. Você não mede esforços para ser excelente. É sobre isso que Ele quer nos ensinar. Entende? Às vezes a gente pode até pensar, não vou errar. Entendeu? Primeiro que sem Ele nada podemos fazer. Entendeu? Então assim, é Ele no centro, Ele na frente, Ele no centro e fala, nos guiando, nos direcionando através da direção dEle. Nós vamos fluindo, nós vamos amadurecendo, nós vamos acertando, nós vamos reconhecendo onde nós temos caído, até nas mínimas coisas. Foi isso que o Espírito Santo me ensinou. Para muitos aí vai ser loucura, mas assim, eu estou convicta e grata a Deus por mais essa lição. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!